Hoje, nós falamos da doença que mais assustou o mundo, principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90. Eu estou falando da AIDS. Hoje, com tantas informações, a população já fala mais abertamente sobre ela. As pesquisas médicas correm para encontrar a sua cura. Mas mesmo assim, essa doença fatal ainda faz muitas vítimas. Prevenção é sempre o melhor remédio. Mas e quem já é portador do vírus? Como conviver com ele? Qual a realidade dos soropositivos na nossa região? Para falar um pouquinho mais sobre o assunto, eu já estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. Como sempre, bem-vindo, doutor. Obrigada aí pela presença. Sempre uma honra recebê-lo, eu falo isso e sempre vale repetir aqui nesse nosso quadro, doutor. O privilégio é meu, Suzan, de poder estar aqui com vocês, conversando, comentando e poder... Sobre assuntos tão importantes. Pertinentes e que muitas vezes ainda, apesar de as pessoas tentarem não ter medo de falar sobre, às vezes podem falar erroneamente. Então, exato. A nossa tentativa é de tentar esclarecer. Doutor, antes da gente falar sobre esse assunto, que é o nosso foco, é o nosso tema de hoje, acho que a gente também não pode deixar de detalhar o que aconteceu ontem aqui na nossa região, aqui na nossa cidade de Blumenau, que foi aquela senhora de 45 anos, que ela estava grávida, foi urinar, e ao urinar, ela viu que tinha uma criança. Olha só o que aconteceu. Pelo que soube, até com o pessoal do jornalismo há pouco, ontem também soube, parece que é uma senhora que procurou o hospital, o quarto filho, ela tinha supostamente uma cólica renal e, indo ao banheiro, acabou tendo o bebê no banheiro. Isso é comum? É infrequente e eu não sei o que é alegado, eu não tive tempo ainda para ler as matérias, mas uma vez gestante, a partir do 5º mês, principalmente sendo o quarto filho, o feto, por chutar, por se movimentar, a mulher sabe que está grávida. Quer dizer, aí age muito aqui, né, o psicológico. Eu estou lhe colocando o que a literatura mundial põe. Nunca vi nenhum caso, não estou comentando sobre essa senhora, mas uma vez grávida, a mulher, por instinto, você imagina, seja homem ou mulher, alguma coisa que está movimentando dentro de você. O abdômen se movimentando, um feto que vem a termo, porque não era prematuro. É diferente, então provavelmente a negação, né, de não querer aceitar ou um ambiente familiar hostil para aquela realidade, então preferiu ocultar e de repente achou que fosse acontecer e, como você sabe, infelizmente, Suzana, existem vários episódios de mulheres, mães que parem e deixam seus filhos à deriva, sejam em hospitais, sejam... Então, claro, eu não sei o que aconteceu com essa senhora, mas sei que toda mulher, uma vez grávida, a partir do 5º mês, ela vai sentir movimentos, não tem como passar imperceptível uma gestação. Então, é lamentável o ocorrido, no sentido de que mesmo que é pequenininho o feto, que a criança seja muito pequena? Mas menos do que 5 meses, sim. Eu não sei, nesse caso me parece que... Foi 8 meses, né? 8 meses. Então, a partir do 5º mês, o feto já tem esse movimento. Então, é joelho, cotovelo. Para quem já é mãe, sabe que é impossível não sentir. E assim, Suzana, o primeiro filho, a mulher sente menos movimento. Já o segundo, o terceiro e o quarto, como foi esse caso, a mãe sente mais, porque o útero já dilatou várias vezes. Sim. Então, a flexibilidade, a movimentação, ela é muito mais intensa. E os detalhes, a gente está colocando em linhas gerais, mas a princípio não há gravidez sem sentir movimentos a partir do 5º mês. Isso é legal. Se isso acontecer porque o bebê, infelizmente, foi a óbito ou alguma coisa aconteceu, mas não foge à normalidade. Assim, isso é legal, até um dia a gente só falar sobre isso e até sobre aquela gravidez psicológica que tanto se fala, que existe, pseudociese, né? Existe. Vale um quadro Saúde da Mulher só sobre isso, viu? Mas hoje, como é o Dia Mundial de Combate à AIDS, esse é o nosso foco. Porque assim, todo mundo fala, em todos os programas vê se falar sobre isso. Só que daí, também, eu garanto que você aí de casa já escutou, hoje em dia a AIDS está controlada, não se morre mais por AIDS. Pura mentira, infelizmente. Gostaria de falar o oposto. A AIDS, que seria a síndrome da imunodeficiência adquirida, que
Em português, a gente usa a nomenclatura em inglês, então ficou AIDS, mas em português é SIDA, que é essa síndrome da imunodeficiência adquirida, o que significa que você adquire uma doença que mina, retira as suas defesas e você fica vulnerável a qualquer outra doença, seja ela uma tuberculose, uma pneumonia, um câncer. Quer dizer, na verdade é pelo estado imunológico que diminui muito a imunidade. O vírus, Suzana, nós estávamos até comentando rapidamente aqui no intervalo, o vírus do HIV, o álcool comum em casa, esse a 98 graus, passado sobre qualquer objeto que uma pessoa soropositiva que esteja com sintomas, ele já esteriliza, ele limpa. Quando é que o vírus ele começa a agir? Ele tem que ter uma mucosa machucada, por exemplo, uma afta, uma ferida, tem que haver sangue, ele tem que ter um caminho, porque se você está com a imunidade boa e você utiliza algum objeto de alguém que seja soropositivo, você não vai pegar, porque o vírus não consegue entrar. Ele não consegue, ele passa, eventualmente, um talher contaminado. Se você não tem uma afta, se os seus dentes estão bacanas, você não tem uma gengivite, você utiliza sem saber, obviamente, ele vai para o tubo digestivo e o ácido clorídrico vai dar conta de eliminar esse vírus. Mas se você já tem alguma lesão na cavidade oral, a possibilidade de uma contaminação é muito grande. E se não tiver a lesão, mas tiver a imunidade mais baixa? Tendo a lesão e imunidade mais... Se tiver a lesão e com imunidade elevada, não se contamina. Se tiver, digamos assim, tá com uma afta, mas a imunidade está elevada, não tem problema. Não, veja, se está com afta, já não está com a imunidade boa, Suzana. A afta já é o sinal de que está em turbulência, né? Entendi. O que eu gostaria de deixar claro é que nós já abordamos esse tema aqui, eu estava conversando com a Roberta há minutos atrás, é o seguinte, o pessoal atualmente está achando assim, a AIDS é uma doença crônica, é tomar o coquetel que pode ser de 3 a 20 comprimidos. Ok, isso é uma realidade, existe esse paliativo, não é um tratamento, a pessoa não se cura da AIDS, o que se consegue é postergar, os portadores estão vivendo, felizmente, cada vez mais, mas os medicamentos têm efeitos colaterais, eles podem dar diarreia, pode dar problemas que não é para fazer o tratamento, o negócio é não ter a doença para não ter que passar pelo coquetel. Então, ver a AIDS puramente como uma doença crônica, tentando comparar como alguns ativistas de ONGs e tal, é que nós já abordamos esse tema aqui no programa, Suzana, e para mim foi desconfortável. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que lida com portadores e tal. A intenção nossa aqui é esclarecer a gente apoia todas as ONGs, tudo aquilo que for necessário. Doutor, mas a interpretação, o objetivo aqui é esse. Tem pessoas críticas, é normal, mas a gente está aqui na frente do vídeo e é assim que acontece. Veio um e-mail falando o seguinte, que hoje a AIDS é equivalente ao diabetes, à hipertensão, que é uma doença crônica. Mentira. Aí eu lhe colocaria assim, eu conversando ou tendo alguma pessoa tendo uma atividade sexual com diabético, vai pegar o diabetes? Em contato sexual com uma pessoa hipertensa, vai pegar a hipertensão? Não, então não dá para comparar. E por que se vai adquirir algo que vai minar a sua imunidade e você vai baixar a guarda e vai poder ser contaminado por qualquer patologia? E uma vez tendo, é fazer o tratamento, é procurar se tratar. Tá, doutor, mitos e verdades, isso é super importante, a gente até já deu a pincelada ali no início. Assim, o que é mais comum se pegar com o ato sexual e também com agulhas? O ato sexual e o uso de drogas injetáveis, porque a inoculação de agulhas, tem pessoas, usuários de drogas, que fazem uso da mesma agulha. Então a agulha por si só, uma vez utilizada, esterilizada, jogada fora, descartável, não se deve reutilizar. E pelo fato de serem drogas, e muitas vezes alucinógenas, perdem o discernimento e acabam reutilizando. Então isso pode contaminar. Uma outra forma é a mãe que não sabe que é soropositiva, às vezes o companheiro e ela não faz pré-natal, porque faz parte do exame do pré-natal pedir um teste de HIV. Aí, se a mãe não faz, ou posterga, ou deixa para fazer mais tarde, ela vai descobrir só mais tarde. Então, a gravidez pode ser um dos fatores que leve a mãe a contaminar o feto. E mulheres gestantes com soropositivas,
sintomáticas ou não, é sempre cesariana. Não se faz parto normal. Por quê? O parto normal, ele requer mais manobras. A cesárea tem menos risco de contaminação para o feto. Olha. Então pode ter a possibilidade do feto nascer sem ser soropositivo? Tem. 70% dos fetos nascem negativo. Somente 30% que é positivo. Mas uma vez a mãe sabendo, ela deve procurar o seu médico, fazer um tratamento com o imunologista, e é uma doença de notificação compulsória. Não importa se o paciente ele é particular, se ele é SUS, se ele é convênio, imediatamente o profissional viu que a mãe, a mulher, o homem, a pessoa é portadora de HIV, tem que comunicar à vigilância sanitária, e é uma doença de notificação compulsória, para a gente poder ter estatística e acompanhar e saber como se comporta até mesmo aqui na nossa região, viu, Suzana? Doutor, assim, uma dúvida frequente, uma pessoa soropositivo, a gente falou antes do álcool, né? Deixou, de repente, cortou o dedo, estava ali fazendo alguma coisa, cortou o dedo, caiu um pouquinho, respingou um pouquinho de sangue, foi limpado simplesmente com água. Ali pode ter o risco de pegar o vírus, a pessoa que tiver alguma feridinha? Se for só com água, sim, porque a água não mata o vírus. O vírus, tem que ser com álcool. O ideal é com álcool ou altas temperaturas, porque para esterilizar, Suzana, tem que ser a 100 graus centígrados. 100 graus. Então, eu vou fazer até um adendo aqui, porque temos um grande número de público masculino, mas feminino, idem. Eventualmente quem frequenta salões de beleza, tudo mais, que leve seu estojinho, não é duvidar da esterilização do salão em que a senhora frequenta, porque não homens também vão a salão. Leve os seus utensílios, para se você tiver alguma coisa, não passe adiante. Ou, se não tiver, que não pegue. Porque pode pegar pelo alicate, pode pegar pela espátulazinha. É assim, Suzana, o alicate na hora, inclusive até, diga-se passagem, nós médicos, a cutícula é um meio de prevenção, né? Ela protege para não inocular doenças. Deixar a cutícula maiorzinha. Tem que deixar, né? Então, mulheres ou homens que frequentam esses ambientes de beleza e tal, que levem o seu material quando for mexer, porque às vezes na retirada da cutícula pode sangrar. E nesse sangramento, se for um portador, ele contamina aquele alicate e para ele não vai ter problema. Mas se a esterilização não ficar a contento, poderá transmitir para um outro que frequenta aquele salão. Olha a importância. Um estojinho, compra lá o seu alicate. Não, isso é fundamental. Hoje em dia já fizemos matéria sobre isso, já falamos aqui no programa. E deixar claro assim, não é nada contra os salões, é para autopreservação. A pessoa leva, tá tudo certo, o salão é de confiança, melhor ainda, leva o seu estojo. Doutor, só antes de chamar um intervalo ainda, beijo na boca. O beijo também pode transmitir, porque se a pessoa tá com uma aftazinha, se tá com um cortezinho ali, que é normal, as pessoas se morder bochecha, enfim, isso acontece um monte. E a outra pessoa que tá beijando, tiver a tal da aftazinha, pronto. Vai se contaminar, Suzana, porque aí envolve, porque existe o famoso selinho, e, às vezes, geralmente, afta, tanto, você colocou muito bem, pode ser intracavitário, como pode ser também no lábio. Um herpes também pode ser. E aí é uma porta de entrada para o vírus. Então, pode sim. E, às vezes, os sintomas se manifestam primeiro na pessoa que é assintomático. Ela não é. Supostamente um casal, um homem e uma mulher. Ele tem o vírus, ela não tem, mas ela tem uma afta. Ele transmite para ela está passando por um momento difícil. Ela acaba desenvolvendo primeiro que ele, e ele vai descobrir depois que é portador. E a gente nunca fica descobrindo. No caso, eu já citei que ele era, nesse exemplo, quem transmitiu. Mas às vezes se gera aquela incógnita, quem transmitiu para quem? Que interessante, porque se ele está com uma imunidade maior, nem vai ficar meio que assintomático. Ele pode passar anos, e esse é um dos grandes problemas das estatísticas, são pessoas que nunca têm sintoma nenhum e de repente internam com pneumonia, ou internam com um grau de debilidade física, um emagrecimento muito forte, uma vulnerabilidade muito grande, e no teste de sangue vem que é positivo. Que é soropositivo. Até assim, né, gente? Tá tendo agora ali na escadaria da Catedral São Paulo Apóstolo, aqui em Blumenau, até às 5 horas da tarde de hoje, o exame do vírus HIV, que é simplesmente gratuito, tá? Então você vai lá, você tem essa indolor. E assim, simples, né, doutor, sempre é válido. A pessoa, mesmo que já fez agora recente, sempre é válido fazer de novo, novamente. Tem até às 5 horas da tarde, tá ali, aberto à população, é gratuito. Então, assim, é uma forma até de se prevenir. De autoestima, de poder cuidar da sua própria saúde. É muito bom. Né?